E aí, quer saber bastante coisa sobre o novíssimo ID.4? Fica por aí. Gente, começando aqui o Impressões a Dirigir com o excelente e muito aguardado Volkswagen ID.4. Um carro que marca aqui a entrada da Volkswagen, da gigante mundial e brasileira, a onda elétrica. A gente está vendo que todos os fabricantes grandes, né, estão entrando, e no mínimo tem que ter um híbrido leve para estar no mercado, para sobreviver. Essa é a realidade, é o que está acontecendo, é o que as pessoas estão buscando. E a Volkswagen, curiosamente, pulou, né, a fase do híbrido e veio direto aqui para o elétrico. E é assim, é um carro, né, que na categoria, eu estimo que ele... é um chute, tá? Que ele ficaria aí entre 300 e 400 mil, isso é o que eu acho. Imaginando isso, assim, pelo porte dele, pelos equipamentos que tem, já eu vou falar, é muita coisa. Esse é um carro que concorreria com o BYD U1, com o novo Chevrolet Bolt EUV, que é o SUV do Bolt, que normalmente o Bolt é um hatch, né? Agora é um SUV. Então, assim, tem mais coisa aí. O Volvo Hot, óbvio. O XC40, eu estimo aí que seria, não sei se o P6 ou o P8, que são carros que ficam em 320, 400 mil reais. Quer dizer, namora por aí. Diferente da maioria, esse carro aqui é tração traseira, motor traseiro. Porque o U1, o Volvo P6 e o Bolt, tração dianteira, motor dianteiro. Então aqui... eu acho, é até um motivo pelo carro aqui, ele tem pneu mais largo atrás. Normalmente, quando você tem um pneu menos altura e mais largo, normalmente é carro de performance. Não é bem o caso aqui, porque esse carro aqui é um carro de 204 cavalos, embora o torque seja imediato, como é um elétrico. Mas é um carro aí que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é um carro aí com 0 a 100 na casa de 8 segundos, um pouquinho mais. Então não é um carro de performance, é um carro que anda muito bem, óbvio. Aproveita muito bem esses 204 cavalos e cerca de 31 kg de torque, porque é tudo imediato. Mas não é um carro com uma vocação mais familiar. Inclusive, quando a gente pensa em familiar, né, eu olhei para ele assim, pô, Volkswagen, na mesma hora eu pensei em Tiguan. Tiguan, lembrou o Tiguan porque o espaço interno eu achei muito parecido. Então, assim, engraçado, por fora ele é menor, mas aqui dentro eu achei espaço de Tiguan, embora ele não tenha 7 lugares, mas eu digo aqui, nesses 5 que ele tem, é um Tiguan. Muito legal. Um carro de muito bom gosto, o painel é simples e tal, assim, uma mistura de cores, ficou bonito isso aqui, e dá uma sensação de amplitude, uma coisa incrível, incrível. É muito interessante saber que a Volkswagen está aqui. Esse carro, por exemplo, quando a pessoa pensa num elétrico, ele pensa de cara o que? Sérgio, autonomia, né? Uma ótima autonomia. Pelo Inmetro bateu 370, mas na prática a gente sempre faz mais que o Inmetro. Então é um carro de facilmente mais de 400 km de autonomia. Para uma bateria de 77 kWh, fazendo uma conta de padaria aqui, significa que a gente gasta cerca de R$18 para andar 100 km. É a magia de um elétrico. Você tem um carro confortável, bonito, rápido, vamos dizer assim, e gastar R$18 para andar 100 km, parece mentira, né? Mas é. Olha, mas eu vou dizer, a pessoa, né, quando pega um carro elétrico, né, sempre vai perguntar, autonomia, tá, 400. Quanto tempo leva para carregar? Bom, eu sempre vou falar, depende de quanto você tem para carregar. A bateria completa tem 77 kWh, então você divide pelo tempo do recarregador, que normalmente vem junto, na casa de 7 kWh, daria aí, então, na casa de 11 horas. Então, sinceramente, bem plausível. Mas você pode botar no recarregador de corrente contínua, de estrada. Esse carro pega, acho que é na casa de 135 kWh. Mas enfim, bota aí. Depois eu faço as contas aí, a legenda bota, mas eu estimo aí na casa aí de 40 minutos, 80%. Quer dizer, tranquilo, tempo de um café na estrada, na boa. Eu considero assim uma autonomia acima de 300, 350 boa. Então quer dizer, você tendo um tempo desse, aí a questão é, tudo bem, resolveu a autonomia, resolveu o recarregamento, mas quantos postos de recarregamento? Bom, você vai fazer em casa, ou uma tomada 220, vai demorar mais, mas também é possível. Postos de recarga de estrada, que aí realmente são mais raros, mas tem. Enfim, custos em geral. É complicado, porque já que esse carro aqui é só assinado,
né, vamos dizer assim, um primeiro aluguel, eu ainda não tenho os custos normais, né? Então é uma questão que eu vou abandonar por enquanto. Quando ele passar a ser vendido, eu volto a tocar nesse assunto. Por enquanto não há muito o que fazer. Mas sinceramente, pelo que você gasta para rodar, é muito barato, é muito tranquilo. O IPVA, se fosse pago aqui no Rio de Janeiro, né, é 0,5%. Aqui, se o carro fosse seu, né? Então não tem muito mistério. Aí o que vem? Aí a gente esquece a parte de ser carro elétrico, vamos falar de equipamentos em geral para a vida real. Bom, esse carro aqui é bem acabado, ele é ergonômico, os controles estão todos à mão, achei muito interessante, visibilidade maravilhosa. Fora o fato que ele tem monitoramento de ponto cego aqui, sensor, né? Ele tem frenagem autônoma de emergência, ele tem sensor de tráfego cruzado traseiro, todo monitoramento aqui, câmera disso, câmera daquilo, enfim, os confortos. Isso estou falando na parte de segurança, múltiplos airbags, assim, controle de tração, estabilidade, ó, e a tração traseira, né? Que eu acho até, chega a ser até curioso, né? Como assim? Hoje em dia um carro é tração dianteira ou é tração total. Tração traseira é quase que uma lenda urbana, e ele é, então, achei muito curioso, muito interessante. Uma experiência assim, lógico que aqui na rodagem urbana isso não vai fazer muita diferença, mas para estrada, numa serra e tal, a sensação é diferente. Esse carro aqui é um carro bem sentado, né? Ele tem 2 toneladas, 2.100 quilos, então assim, e distribuídos aqui no assoalho. Então estabilidade é com ele mesmo. Pneus de perfil baixo, né? Eu tô falando, enfim, inclusive mais baixos na traseira em função do peso no motor e tal. Eu vou dizer para vocês, para os vanguardistas, esse carro arrisco dizer que ele é um mini e-tron. E para os antigos eu vou dizer que é uma variante. Ué, Sérgio, por que você está falando isso? Simples, variante, anos 70 e tal, até comecinho de 80, era motor traseiro e tração traseira. E é o que temos aqui, a nova variante. Muito legal. Mas aí quando a gente pensa assim em gasto, a gente vai para um outro viés aqui, que esse carro, na realidade, a pessoa, você pode até pensar, Serginho, você não falou o preço. Pois é, esse carro só é disponibilizado atualmente por assinatura. Custa quase 10 mil reais por mês, 9.990, uma coisa dessa aí. E aí, você fica naquela, e aí? Vale mais a pena comprar? Vale mais a pena alugar? Bom, se eu tivesse o preço, daria para te dar essa resposta. Mas sem preço fica complicado. Mas depois a gente vai fazer aí tentar fazer algum cálculo aí parecido para ver o que a gente pode chegar. Então um carro bem sentado, a direção gostosa, muito equipado. Eu tô falando, daqui a pouco a gente vai falar dos equipamentos, tudo que existe para um carro ele tem aqui. Então, quer dizer, uma experiência bem interessante de dirigir um Volkswagen. Bom, seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, falar da motorização. Bom, normalmente seria aqui, né? Só que não. A gente está falando aqui que me perdoem os vanguardistas, mas a variante moderna. Tô usando aqui o meu lado antigo automobilista, apaixonado. Por quê? Motor e tração traseiras. Então a propulsão tá aqui embaixo. É muito legal, escondido. Tá em algum lugar aqui embaixo. Aqui eu tenho aqui o recarregador portátil e tal. Mas eu tô falando aqui de ótimos 204 cavalos e 31,5 kgfm de torque. Motor torcudo, torque imediato, cavalos de ótima qualidade, né? Você vê um carro de 2.100 quilos e olha a aceleração que vocês viram fazer sem dar um pio, com segurança, estabilidade, sobriedade, estilo. Muito interessante mesmo. Engraçado, né, que esse número 204 cavalos é quase cabalístico, né? Porque é a potência do Yuan, do BYD, é a potência do Bolt, é a potência de quem mais aí? Tem mais gente aí com 204 cavalos. E o Volvo aí que tá quebrando a corrente, botando 231. Eu tô falando esses caras que esses carros que estão aí, que na minha cabeça acho que competem um pouco mais perto. Mas enfim, interessante demais. Muita eficiência, muito conforto ao rodar, sobretudo economia. Numa conta de padaria aqui, você gasta na casa de 18 km/h para andar 100 km. Gente, eu vou a Búzios com R$36.
Parece mentira, né? Um carro bonito desse, tecnológico. Ele nem precisava ser tão lindo, mas ele é. E barato de se manter. Lógico assim, vamos emendar os custos aqui. Esse carro ainda não está disponibilizado para venda. Eu acho, do meu íntimo, que a qualquer momento isso vai acontecer. Mas, por enquanto, é um plano de assinatura que você paga quase 10 mil reais, acho que é 9.990 por mês. E aí cabe a você a fazer a conta, tá? Eu não vou entrar muito na polêmica aqui, mas veja bem, a assinatura não é só o valor, né? Tá incluído o seguro, e o seguro de um carro desse, eu estimando, vamos supor, eu vou chutar, seria o quê? Uns 15 mil reais. Então você estaria economizando de cara 30 mil reais em 2 anos, porque quando você paga a assinatura, o seguro já está incluído. As revisões, em 2 anos, a revisão vamos botar R$1.000, 2.000. O que mais que teria? IPVA, 0,5% do valor do carro aqui no Rio de Janeiro. Dependendo do seu estado, você não paga nada. Estou falando de Sergipe, Piauí, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo ano que vem, zerado de IPVA. Então, tá, não entra tanto na conta. Aí cabe a pessoa no perfil saber, né, se vale ou não a pena. Mas vale fazer a conta, é uma coisa bem interessante. No mais é isso, acho que uma proposta... Sei lá, eu tô meio apaixonado por esse carro. Equipamentos. Bom, tradicionalmente a gente começa aqui com uma geral, né, na externa da máquina. Assim, essa assinatura aqui, esse iKey Light, aqui, ó, absurdo, absurdo. O carro flui, mas flui muito. Pelo que me consta, a confirmar, eu estava sabendo apenas de 2 cores, esse cinza aqui e um azul. Mas o carro, eu vou dizer para vocês, até um pouco de emoção aqui. Ele é equipado, ele é eficiente, é isso. Mas para mim, ele está se resumindo à carroceria. A carroceria flui. Um amigo meu brincou e falou, vem cá, o Nivus bombado. Eu falei, cara, é muito além, nada contra o Nivus, mas é muito além disso. Muito além. Então eu acho que assim, por mais que ele tenha um conjunto de propulsão interessante, que ele tenha muitos equipamentos, para mim, o grande diferencial em relação à concorrência é a carroceria. É uma espécie de perua com SUV, não sei dizer para vocês, um mini e-tron, não sei. Mas eu sei que há muito tempo que uma carroceria não me chama tanta atenção. E olha que eu normalmente não falo muito disso. Você que acompanha aí o trabalho sabe que eu não viajo em carroceria, mas aqui realmente ele flui e flui mesmo. Essas rodas, cara, eu não me ligo nisso. As rodas Aro 21, elas estão lindas, lindas. E uma curiosidade aqui, que apesar de não ser um carro de alta performance, ele tem os pneus mais largos na traseira, inclusive mais baixos. Eu estou falando aqui de um perfil 45 na frente, um 235, sempre Aro 21. E aqui atrás eu tenho 40, enfim, com a largura 255, se eu não me engano aqui. Enfim, se tiver errado a legenda conserta. Bem interessante. Por quê? Por causa do peso aqui, motor e tal, enfim. E eu tenho aqui a tração traseira. Destaque também para essas maçanetas embutidas aqui, muito legal mesmo, muito bacana. Enfim, equipamentos, a gente vai falar o que? Na frente para os setores, um carro tecnológico, piloto automático, adaptativo, sensor de pedestres, ciclistas, animais, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Óbvio, esse carro tem full park assist, ou seja, é aquele park assist que você senta, programa, ele acha a vaga, depois, meu amigo, cruza os braços que ele faz tudo, tanto em 90 graus quanto paralela, enfim, faz tudo. Então, bem interessante. Câmera 360? Tem. Monitoramento de pressão dos pneus? Tem. Sensor de ponto cego? Tem. Controle de faixa com correção, indicador, né, também, sensor de fadiga? Tem também. O que mais que ele tem? Ele tem sensor de tráfego cruzado traseiro. Você vai sair com o carro em 90 graus, ele faz a leitura, inclusive parando de forma autônoma, se for necessário. Então, é o que eu costumo dizer, o que existe para um carro, o Volkswagen mais equipado a ser vendido no Brasil tem. Vamos chegar para cá. Bom, a mescla de cores aqui, eu tô achando interessante, porque ele tá trazendo o futuro sem ser exagerado. Porque tem carro futurista que tem aquele pinta de nave de segunda mão, que o cara pegou e transformou aquilo. Não, é um carro que remete, ele tem uma conversa com o passado, uma conversa com o futuro na dose certa. Por exemplo,
Eu acho muito interessante a padronagem aqui, né? As cores. Como eu acho também que esse painel com uma tendência nova aí de painéis menores aqui, mas que indicam tudo, dá aquela sensação de amplitude, tem mais espaço. Então eu achei que tá muito interessante. Vamos lá, os materiais, estou vendo um soft touch aqui, encaixe, eu acho muito, muito legal. Um couro que não deve ser couro, porque não tem cheiro aqui. E vamos lá, controle de abertura da mala atrás, que obviamente é elétrica, também posso abrir lá. Enfim, banco com memória, os bancos são elétricos, não sabia nem que tinha memória, mas tem memória. Bem interessante mesmo, eles estão chamando de Ergo Active. Vamos lá, de ergonomia, então muito, muito interessante mesmo. Tem aqui um que seria, né, um mini quebra-vento, só que não aqui. Bom, vamos lá. Volante de base achatada. Aqui eu tenho um console livre aqui, porque o câmbio é em cima, né? Na realidade, lembrando, né? Carro elétrico, ele não precisa de câmbio, né? Então tem carro que aqui que é um botão, tem outro, não sei o que. Aqui, esse aqui é aqui, ó. Você aperta o parking aqui ou gira. Ah, sim, uma coisa que esse carro tem que me lembrou: as Volvos não tem botão de ignição, não tem. Sentou aqui, ele já entende que você vai andar, ok? E aí, como é que faz? Quando eu piso no freio, ele já liga. Quer andar? Girei aqui, ó. E aí ele já está pronto para andar. Então, bem interessante. O parking é um botão, conforme eu falei. Porta-copos, carregamento por indução, ar-condicionado Trizone. Eu tenho duas zonas na frente, tenho uma zona atrás, vou mostrar para vocês. Tem esse teto solar panorâmico elétrico aqui, muito interessante. Mídia pareável com Apple CarPlay, Android Auto, sem fio. O futuro tá aqui. Eu vou dizer para vocês que a tendência é eu falar dessas coisas cada vez menos, porque vai ficar tudo implícito, né? Regulagem de volante, né? Altura, profundidade, modos de condução, ventilação dos bancos. Por sinal, né? Nem falei, né? Esse Alcântara aqui, bonito. Então, o curvinho, o cor ecológico, o que quiser chamar, tem. As saídas de ar, é tudo tão bonito. Olha aqui, ó. Tomada para tudo quanto é lado. No caso, estou vendo que é só USB-C, chave presencial, óbvio, né? Um carro não tem nem botão de partida. Enfim, vamos lá, a gente segue o passeio. Já falei da maçaneta embutida. Engraçado, né? Curiosamente, esse carro aqui é multilink na traseira, McPherson atrás. Aliás, deixa eu terminar de falar aqui, daqui a pouco eu falo lá da frente. Olha aí, ó, saída de ar para trás, controle de temperatura também temos, e também temos as duas tomadas USB-C. Muito legal, engraçado, né? Esse carro tem uma tendência a ser um crossover, mas aqui eu fiquei com medo de que, ó, fosse ter problema aqui, mas não, ó, tô na boa. Tenho 1,75 m, tô bem, obrigado. Assoalho quase plano, pode chamar de plano. Aqui, ó, o quinto elemento vai bem, obrigado. Gente, eu tô vendo um Tiguan aqui em matéria de espaço e um carro menor por fora. Tenho aqui, né, apoio de braço e porta-copos, por motivo pela qual isso acaba sendo um pouquinho mais duro pro quinto elemento aqui. Mas ó, vamos ver o acabamento. Não, aqui é Durotouch, mas não depõe nada, porque é tudo tão bonito, tudo tão bem encaixado. E aí eu tenho essa ótima mala aqui, que vira, né, transforma o carro numa picapinha. E aqui o carregador portátil que vem com ele. Enfim, pelo que eu vejo aqui, é um sistema de reparo de pneu, né? Kit de reparo. Bom, e o que temos aqui na frente? Uma curiosidade? Vamos lá. Ó, eu não abri isso não, hein? Vou descobrir aqui agora o que é. Vamos fazer um react aqui juntos. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu abro isso. Ah, eu acho que é por aqui. Nesse momento que a câmera... Engraçado, ó, parece até... Olha que interessante. É muito fácil você dizer para o seu vizinho que isso aqui é um motor. Só que não é um motor. Aqui é sistema de ar-condicionado, radiador de ar, essas coisas, fluidos em geral, que quase não tem. Mas motor não, o motor é traseiro. Interessante isso. Interessante. Gente, eu acho que foi tudo, né? Eu me lembro aqui de ter falado, enfim. Uma experiência incrível. Incrível demais. Vou fazer aqui uma voltinha aqui no Aterro do Flamengo. Tradicionalmente eu venho aqui para essa área aqui para tirar as fotos. Sempre comento isso nos vídeos. Vamos lá, eu tô aqui no modo econômico, esperar aqui que vai passar um carro. E aí com isso a potência deve estar contida. A potência está contida, vírgula, né? Porque eu tenho torque imediato. Então, como é que tá a visualização aí?
aqui, tá ok. Inclusive o controle de faixa tá acionado e eu nem sabia. Muito legal. Bom, já adiantei aqui, né? Esse carro tem né, controle de faixa, inclusive com correção. Tem piloto automático adaptativo. Saiu muito bem, né? Assim, eu tô em modo econômico. Normalmente o modo econômico, o próprio nome diz o que? Ele tá priorizando a economia em detrimento do desempenho. Economia nesse caso aí, a gente tá falando de economia de energia, né? Como geral. Então segura a onda até do ar-condicionado. Mas é aquilo, né? Você tem muito torque, então cavalos de ótima qualidade. Esse carro dá pra ver nitidamente que o centro de massa dele é baixo. Então, assim, tem tudo para ser um carro muito estável. Por quê? Peso concentrado embaixo. Pneus de perfil baixíssimo, 40 a 45. Muito legal. Enfim, pesadão. Maravilhoso, maravilhoso. Nessa locação a gente não vai levar para fazer uma serra, né? Tem uma locação que eu faço que é serra. Bem interessante. Olha, vale até, vou fazer o seguinte, normalmente na segunda parte que eu faço a mudança de modo de condução, mas vamos direto para a estupidez. Aqui eu não tô sentindo muito. Engraçado, quando eu botei aqui no Comfort, ele aumentou a regeneração. Os freios são regenerativos, né? Eu tenho a freio de disco das 4 rodas, óbvio, mas eu tenho a regeneração aqui, que aí faz a inversão e recarrega a bateria. E eu tenho, curiosamente, esse carro, quando eu botei aqui no Sport, ele tá regenerando mais. Vai entender por quê. Isso eu realmente não vi muito sentido, mas tudo bem. Mas tá me passando uma segurança assustadora. Esse carro aqui, ele tem monitoramento de ponto cego aqui, né? Tá tendo controle de faixa ativado. Então quando eu mudo de faixa, para que ele não me atrapalhe, não fique querendo que eu não mude, eu tenho que ligar a seta. Aí ele libera aqui o monitoramento de faixa. Mas que segurança que tá passando. E tá nervoso o bichinho, hein? Tá nervoso. Que carrinho gostoso. Engraçado, o número dele, né, 0 a 100, tá aparecendo aí na tela, nem é tão bom assim. Tipo, é bom, é condizente com uma Amarok V6, por exemplo. Mas é engraçado, te sugere mais, né? Ou melhor, te sugere menos, um tempo menor. Mas na prática ele parece que anda mais do que ele mostrou. Porque ele tá aqui, nossa, pro pecado. Que carro gostoso, gente. Mas é isso, né? Assim, vamos aos tópicos. Se você está com um carro elétrico, você quer uma experiência de condução diferente. Você tem uma experiência de condução diferente a partir do momento que você tem um torque imediato de 31,5 kg. Então é bem interessante. Então, apesar do carro ser pesadão, ser maçudão, ele aproveita muito bem o que ele tem aqui, esses 204 cavalos. Então isso é um ponto. Um carro estável. Estável por quê? Porque ele tem um peso concentrado embaixo. E eu particularmente adoro carro com tração traseira. Então, muito interessante. Econômico porque eu rodo cerca de 400 quilômetros com uma carga. Bem interessante, que faz que a gente gaste aí 18, vamos jogar para cima? R$20 para andar 100 quilômetros. Então, extremamente econômico. Um carro tecnológico, seguro, porque eu tenho múltiplos airbags, eu tenho controle de tração, estabilidade, tenho frenagem autônoma para frente e para trás. Eu tenho monitor de ponto cego. Opa, eu tenho aqui o rádio da equipe aqui chiando. Enfim, o que existe para um carro em matéria de tecnologia de segurança ativa e passiva tem aqui. Então, incrível. E aí, ó, cutuquei aqui, ele aceita, mas aceita mesmo, sem dar um pio. Então, uma experiência incrível, incrível mesmo. E assim, ele está regenerando muito mais. Ou seja, quando eu tiro o pé do acelerador, ele começa a frear, recarregando as baterias. Isso é interessante porque você de repente pegou uma serra, no final da serra você está com muito mais autonomia do que quando você estava lá embaixo. Então, bem interessante. Bom, eu falei de tecnologia, eu tenho ar-condicionado, confortos, né? Eu tenho ar-condicionado digital com 2 zonas na frente, uma atrás. Eu tenho múltiplas tomadas, eu tenho pareamento sem fio, eu tenho carregamento sem fio, ou seja, não preciso de fio para aqui para me conectar nesse carro e alimentar o celular. Eu tenho controle de faixa, eu tenho piloto automático adaptativo, eu tenho um teto solar para aqui para desfrutar um dia de sol do Rio de Janeiro, embora a gente esteja no inverno, ótimo. E eu tenho muito espaço interno, tem conforto. Uma coisa que eu achei interessante, esse carro moleja. Volkswagen, quando eu pego, eu já fico assim meio cético, porque normalmente os Volkswagen são mais durinhos, né? Esse aqui não, esse aqui tá molejando, cara. Então assim,
muito interessante, sem perder a mão, sem perder a estabilidade. Lembrando, esse carro aqui, a suspensão dele é multilink atrás e McPherson na frente. Um acerto bem interessante. Ele não tem amortecedor magnético, ou seja, quando eu boto no modo esportivo, ele não fica com a suspensão mais dura, ele fica com a direção mais direta, né, mais durinha também, e a resposta no motor, vamos botar no Comfort aqui, é mais imediata, né? Mas, enfim, vou dizer para vocês que muito espaço, já falei, uma mala monstruosa, entendeu? Então, quer dizer, olha, é incrível, incrível, uma experiência que eu tô tendo com esse carro aqui. Vou dizer pra vocês, ó, aqui, ó, ele tá com a faixa ativada. Eu não botei o piloto, vamos ver, ó, vamos fazer o seguinte, temos uma curva aqui, vamos ver se ele vai fazer a curva. Ó, ele tá fazendo a curva, que eu fiquei com medo porque tem um carro aqui. Ele tá fazendo a curva, ó, ele que tá fazendo. Daqui a pouco ele vai brigar comigo porque eu tirei a mão do volante, ó. Mas quem tá fazendo a curva é ele, ó. Botei o carro, botei a mão. Vamos fazer mais uma curva aqui, vamos ver qual é, ó. Vamos ver, ó. Ele que fez, eu já ia fazer, ó. Ele que tá fazendo, ó. Então funciona. Eu não botei, não ativei aqui o piloto automático adaptativo, até porque não teria nenhum carro na frente, não ia fazer muita diferença, né? Isso aí, o piloto automático, ele iria manter a distância do carro da frente. Mas, incrível, incrível mesmo. Então assim, gente, um esportivo quando tem que ser, porque ele tem retomadas maravilhosas. Um carro urbano quando tem que ser, um carro seguro sempre, um carro espaçoso para a família, tecnológico, econômico de manter, IPVA baixo. Eu tô partindo do princípio assim que esse carro vai ser vendido, tá? Porque no momento que esse sistema de assinatura você não paga IPVA, né? Já tá incluído ali quando você paga a prestação, né, o valor lá mensal, vamos dizer assim, né? Nem prestação, é mensal. Então já está incluído ali, né, o IPVA, seguro, revisões e tal. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro é 0,5%, conforme eu falei. Em outros estados até 0%. Então assim, dependendo de quanto custar esse carro, gente, uma referência mesmo. Vou dizer para você, assim, lógico, tem a concorrência? Tem. A gente está falando aqui do Yuan, do BYD, que aí é uma pegada um pouco menor. Você tem o Volvo XC40, que o tamanho é parecido assim, porque o Volvo é mais altinho, né? Mas por dentro, assim, acho que o espaço conversa bastante. Quem mais? O Bolt. Que o novo Bolt aí da Chevrolet também se aproxima. É que esse carro é o seguinte, ele tem uma aparência mais esportiva. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que ele é mais comprido e mais baixo. Então dá aquela pegada, sei lá, meio van, não, vou dizer meio perua. Eu acho que esse carro aí não é crossover, porque ele não tá caindo tanto a traseira. Ele tá com uma pegada de perua mesmo, uma pegada antiga. Antiga, né? Sei lá, estranho que eu falei, mas é. E variante, pronto, variante anos 70. Me julguem. Impressionante, gente. Demais esse carro. Gente, e vamos ficando por aqui. Olha, tá pensando em entrar pra vanguarda tecnológica, massageando o ego. E vou dizer, o carro é equipado e tal, mas eu vou dizer que a carroceria que pra mim é o diferencial dele. Considere comprar o novíssimo ID4 e você será muito feliz. Um grande abraço e até a próxima. Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, que eu tô me amarrando. Um abraço.